Olá, para a atividade de casa hoje de arte na página 33, eu peço que vocês dêem uma olhada nas páginas 30, 31 e 32, que eu vou dar uma pincelada um pouquinho agora aqui no conteúdo. Fala sobre o quê? Fala sobre artes visuais, os suportes então para estas artes, tá? Então, há muito tempo atrás, as pessoas já haviam essa preocupação onde fazer essas artes, o que usar nas artes. Então, com isso, foi desenvolvido então o papel, né, que eles já usam há muito tempo, mas também outros locais, outros materiais que nós conhecemos muito bem, que são o quê? As paredes, os muros, né? Até mesmo o corpo do ser humano, isso também é usado então para alguns tipos de artes visuais, tá? Então o suporte quer dizer o quê? Que é onde é feito então essa arte. Eu posso utilizar então o grafite, que é um tipo de técnica usado então hoje no século XX, né, muito, que são os desenhos, né, os grafiteiros fazem então nos muros das cidades. Então, quando você estiver passando aí por Goiânia, Aparecida ou qualquer uma outra cidade, vocês vão observar então nos muros esses tipos de desenho que são então feitos pelos grafiteiros, tá? É um tipo de arte visual, tá? Temos aqui então no nosso livro alguns tipos, né, que é onde o artista Charles faz então escultura no corpo, né, das pessoas. Temos também o desenho, a pintura, né, do crucificado e também do juízo final. Então são tipos de obras, né, que são realizadas então com esses materiais, né? Temos também, né, ao longo da história da arte, né, pintores, escritores, famosos, né, muito famosos, como nós temos então o Michelangelo também, que fez algumas artes muito importantes, né, que é trabalhado, né, em todo o mundo, na realidade, né. Então nós temos o que? A pintura em grafite, que a tia Keila já falou, que é sobre então feitas então nos muros, né, nas paredes, que é onde os grafiteiros, é o nome que se dá então às pessoas que fazem esse tipo de arte, né, nesses locais, tá? Fazem também nas placas, né, sempre em alguns lugares públicos, é o mais utilizado. Então, já no Japão, eles usavam muito, hoje já modernizou bastante, a tal da xilogravura. O que é essa xilogravura? Era então um pedaço de madeira que ali eles faziam um desenho, né? Colocava tinta e então reproduzia mais e mais através dessa matriz, desta primeira imagem. Então, isto é a xilogravura, utilizada muito pelos japoneses, tá? Que era um tipo então de fazer mais desenhos do mesmo jeito, tá? E aí nós temos então o que? O artista Michelangelo, isso mesmo. Esse artista ele é muito famoso porque ele fez a sua maior obra-prima no teto de uma igreja lá na Itália. Isso, ele pintou então no teto, né, usando tintas, né, e pinturas realizadas então no gesso úmido. Então Michelangelo ficou muito famoso por causa desta obra. O que ele pintou nessa obra? Ele utilizou então várias partes da Bíblia, e isso mesmo, da Bíblia Sagrada. Então, dentro dessa da igreja, que existe até hoje, né, na Capela de Sistina, na Itália, tem então essas imagens, né, desenhadas, feitas então por Michelangelo no teto desta igreja. Por isso, então, ele ficou famoso. Tem muitos artistas que fica famoso por causa de uma obra ou de outra. Então ele sempre tem aquela obra que mais chamou a atenção então da população, tá? Então eu quero que vocês observem essas imagens nos livros. Quero que aí na tarefinha de casa ali tá pedindo para fazer apenas um esboço. Não, como a gente não pode sair de casa para colher algum material para desenvolver então esta pintura, eu quero que vocês usem o que tiver em casa. Ah, eu tenho tinta. Não, tia Keila, eu só tenho giz de cera. Não, eu só tenho lápis de cor. Usa o que você tiver em casa e faça um belo desenho, uma bela arte lá na página, então, 33, que é a atividade de casa.
Mas antes de fazer essa atividade, eu quero que vocês olhem então nas partes anteriores, que a tia Keila acabou de explicar, acabou de falar um pouquinho para vocês então verem o estilo de arte que era produzido, que até hoje ainda é produzido. Mas você vai criar a sua, tá? Pode pedir ajuda ao papai e à mamãe? Pode, não tem problema. Mas cada um vai criar a sua arte. Lembrando que ao final, tira foto. Manda lá no grupo para a tia Keila publicar então lá no nosso Instagram, tá? E desde já, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, se proteja para que logo nós podemos então nos reunir na sala de aula e dar aquele abraço forte de saudade que a tia está sentindo, tá? Ó, beijos e até segunda-feira.